Ondas da Ciência, o programa de rádio da FAPEMIG. Olá, Ondas da Ciência está de volta e como a gente andou planejando algumas novidades para 2013, hoje o nosso tema e o nosso entrevistado são internacionais. Sexualidade hoje. Segundo o diretor científico da Cátedra Unesco Saúde Sexual e Direitos Humanos, o Dr. Alain Giamy, do Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica da França, os profissionais de saúde, em suas diversas áreas, podem cumprir melhor seus papéis se estiverem capacitados a abordar questões relacionadas aos direitos e à saúde sexual e reprodutiva de seus pacientes. O conceito da saúde sexual é um conceito da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que reconhece o bem-estar ligado à atividade sexual não reprodutiva e que reconhece que a possibilidade de ter uma vida sexual livre, autônoma e respeituosa é um direito humano, ligado ao prazer do corpo, da mente, do relacionamento, da comunicação entre seres humanos. Do bem-estar. Quando não tem bem-estar ligado à sexualidade, tem um desenvolvimento de frustração social, de agressividade não justificada aos outros, que a energia se transforma em agressividade. Que a sexualidade é parte da qualidade de vida. Por exemplo, quando tem uma pessoa que tem doença crônica, como câncer ou como diabetes, ajuda para restabelecer uma vida sexual, vai facilitar a restauração da saúde. As pesquisas científicas sobre o comportamento sexual dá a evidência que a principal dimensão da revolução sexual foi a coisa nova dos últimos 30, 40 anos, o alongamento da esperança da vida sexual. Que nos anos 70, mais de 50% das mulheres de mais de 50 anos não tinham mais relações sexuais. Que entre 1970 e agora, as pesquisas mostram uma evolução que agora são mais de 70%, 80% das mulheres que têm uma vida sexual. Que sexualidade não é mais limitada à juventude, é também vida sexual do idoso, homem como mulher. Isso, por sua vez, também trouxe outros problemas de saúde, né, professor? Sim, mas é a mesma coisa para as pessoas velhas que as pessoas jovens. As pessoas velhas têm tantos direitos que as pessoas jovens. Porque você vai recomendar abstinência aos velhos e não se vai recomendar abstinência aos jovens. Porque você sabe que a abstinência não funciona. Saber canalizar a energia sexual, assim como elevar o bem-estar, pode ajudar na recuperação de doenças graves. E os profissionais de saúde são muito importantes no processo de aconselhamento dos pacientes, acredita o pesquisador. É necessário que os profissionais de saúde sejam treinados sobre a questão de sexualidade, porque não só com os sexólogos, que são os especialistas, mas que cada profissão de saúde pode aprender a não ter medo das manifestações da sexualidade e aprende a tratar e a ajudar os pacientes com esta questão. O que esse treinamento precisa ter, basicamente? 3 dimensões. Conhecimento científico sobre vida sexual, homossexualidade, heterossexualidade, HIV, DST, transexualidade, prostituição, masturbação, todas essas questões que são problemas sociais. A segunda dimensão tem que aprender a fazer aconselhamento, aprender a fazer perguntas sobre sexualidade, a escutar as necessidades das pessoas e ajudar a pessoa a se exprimir, porque as pessoas às vezes têm vergonha de se exprimir. Tem que superar também a vergonha do profissional da saúde, a perguntar questões ao paciente. A terceira dimensão é o treinamento sobre autorreflexividade, profissional da saúde, conhecer os seus preconceitos. O relatório da 4ª Conferência Mundial sobre Mulheres, de setembro de 1995, garante que a eliminação da discriminação contra as mulheres
constitui uma necessidade para o progresso da humanidade. Por hoje é isso. Obrigado por sua audiência. O Ondas da Ciência fica por aqui, mas você pode ter outras informações sobre ciência e tecnologia no nosso blog fapemig.wordpress.com. Até a próxima!